Olá, amigos autoespectadores, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Papo de Garagem. Estamos prontos para colocar mais um episódio no ar, então confiram rapidamente os destaques dessa edição. No quadro Resenha, Milad e Nilson trazem aquela análise exclusiva que vocês só encontram aqui no Papo de Garagem, a respeito dos resultados de novos e usados no mês de junho, incluindo aquelas dicas sobre os modelos mais vendidos que vocês tanto gostam. Também analisarei dois temas super quentes do momento: a inclusão dos automóveis, incluindo elétricos, no chamado Imposto do Pecado, e a discussão sobre antecipar ou não a elevação do imposto de importação dos veículos elétricos. No quadro Entrevista, teremos a honra de receber Camilo Adas, diretor de transição energética da BE8 Energy, uma das maiores autoridades do Brasil no assunto hidrogênio, mais uma alternativa de propulsão limpa à disposição dos brasileiros. Agenda cheia de informação de qualidade para vocês. Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil, e em poucos segundos estaremos de volta. No último ano eu cheguei a lugares que eu sempre sonhei. Se hoje o Brasil me conhece, eu só tenho a agradecer. Agora, olhando para frente, eu tenho um novo desejo: ir cada vez mais longe. Um ano de AWM no Brasil. Olá, Revolução. Hello, Tomorrow. Falando em patrocínio, é importante lembrar que o nosso programa tem como patrocinadores, além da GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac, a Unidas e é apoiado também pela Abla e pela Fenalto. Visite o site deles aqui, os links embaixo na descrição. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Resenha. Vamos começar o nosso quadro Resenha analisando dois temas muito pedidos pela nossa audiência, tanto a parcela indústria quanto a parcela consumidores, e por um motivo mais do que justo, visto que ambos têm influência direta na formação de preço dos produtos da indústria. O primeiro trata da inclusão de automóveis no imposto seletivo, popularmente chamado de Imposto do Pecado. E o segundo diz respeito à discussão sobre antecipar ou não a alíquota de imposto de importação dos veículos eletrificados para 35%. Começando pela questão do imposto seletivo, trata-se de uma iniciativa do governo federal de aplicar um tributo específico visando desestimular o consumo de itens considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Até aí, nada demais. Ninguém se surpreende de ver na lista itens como cigarros, bebidas alcoólicas, alimentos com alto teor de açúcar. O problema aqui é a surpreendente decisão de também incluir automóveis, inclusive elétricos, nessa taxação. E para resumir o contrassenso que essa decisão representa, abro aspas para o vice-presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, que foi muito feliz no seu poder de síntese. Aspas para ele: o imposto seletivo foi concebido com o objetivo de reduzir o consumo de produtos considerados nocivos à saúde. No entanto, ao aplicá-lo sobre automóveis, estaríamos distorcendo seu propósito original e potencialmente exacerbando problemas que já existem. A manutenção dos veículos mais antigos nas ruas, menos eficientes e mais poluentes, seria uma consequência direta dessa medida, contrariando os esforços recentes para renovar nossa frota de veículos. Vale lembrar que se um automóvel do início dos anos 2000 polui 20 vezes mais que um novo a combustão usando gasolina ou diesel, que dirá um eletrificado ou elétrico puro, fica muito difícil encontrar uma justificativa racional para esta decisão. Mas, infelizmente, o problema não para por aí. Como se não bastasse, existe um outro efeito perverso dessa decisão, e ele é de ordem financeira. Quem nos acompanha aqui sabe do nosso apoio incansável a qualquer iniciativa que permita uma redemocratização do acesso da nossa população ao seu sonhado carro novo. Temos clamado por uma revisão urgente do percentual de impostos incidentes na compra de veículos, que aqui no Brasil gira em torno de impressionantes 44%. Observe na tela a comparação desse patamar de imposto com a realidade atual em diversos países e quanta situação poderia mudar favoravelmente caso os automóveis não fossem inclusos no imposto seletivo. Detalhe, a alíquota ainda não está definida, ou seja, corre-se o risco do imposto total ser ainda maior do que o atual. Agora observe os efeitos da projeção extremamente positiva se, ao contrário, fôssemos justamente na direção oposta e viabilizássemos uma redução dos impostos atuais. Vejam em tela que, tomando por base o volume de vendas estimado em 2.300.000 unidades, reduzindo a carga tributária em apenas 1%, seria possível aumentar as vendas em 3%. E se a redução fosse de 5%, poderíamos chegar a um aumento de vendas na casa de 15% ou 345 mil veículos a mais.
Uma produção de 345 mil veículos corresponderia hoje a mais ou menos umas 2 plantas de porte médio, que poderiam gerar milhares de empregos diretos e indiretos, levando prosperidade para inúmeras famílias, negócios ao redor dessas famílias e, sim, maior arrecadação de impostos, só que de uma forma socialmente mais justa, inteligente e responsável, com benefícios para todos os envolvidos: indústria, governo, consumidores e sociedade em geral. Qual seria o melhor caminho, na sua opinião? O conteúdo dos slides apresentados e muito mais detalhes podem ser encontrados no canal da Anfávia no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição para vocês. Entrando agora no segundo tema, relativo à discussão sobre antecipar ou não a alíquota de imposto de importação dos veículos eletrificados para 35%, vou dar sequência a uma tabelinha virtual que venho desenvolvendo nos últimos dias no LinkedIn com o jornalista Sérgio Quintanilha, profissional que admiro muito não só pela qualidade de seus textos, mas também pela forma ponderada e isenta com que conduz suas análises. Já fiquem aqui de imediato com a minha sugestão para que sigam o Quintanilha no LinkedIn. O link do seu perfil se encontra aqui embaixo na descrição. Quintanilha, como sei que você é um assíduo autoespectador aqui do canal, segue um grande abraço e desejos de continuado sucesso. Falando especificamente sobre o assunto, são inegáveis os sinais que a indústria tem dado de sua crença no potencial do nosso mercado. Os recentes investimentos de mais de 130 bilhões anunciados recentemente são um importante passo para nos aproximar ainda mais do estado da arte em termos de oferta de produtos aos nossos consumidores, sem esquecer de todos os inúmeros benefícios sociais adjacentes que comentei há pouco. Nesse cenário, a chegada de novas montadoras precisa ser administrada de forma a potencializar os benefícios e mitigar os riscos, lembrando que não existe negócio sem risco. Acrescentar montadoras chinesas ao nosso portfólio de empresas de diversas outras nacionalidades que produzem, empregam e geram riqueza no nosso país e que, igualmente com o tempo, também poderão ser chamadas de nacionais, tem que ser encarado como um fator positivo, até porque os desafios e investimentos pela frente são imensos. Não há quem consiga enfrentá-los sozinhos. Precisamos de uns dos outros para sermos bem-sucedidos nessa jornada. E quanto mais braços unidos, maiores serão nossas chances de sucesso, inclusive em benefício também de consumidores e sociedade em geral. Portanto, precisamos nos unir por pleitos que de fato nos tornem a todos mais competitivos e, minimamente, estas iniciativas já ajudariam bastante. Vejam só. 1. Redução drástica dos impostos sobre veículos. 2. Redução drástica dos impostos de importação sobre produtos e insumos tecnológicos que não produzimos localmente. 3. Redução drástica dos custos trabalhistas. E 4. Investimentos pesados em modal ferroviário e portos para reduzir o custo logístico e aumentar sua eficiência. Essa lista está longe de ser exaustiva, mas já seria uma largada e tanto, inclusive colaborando para também reduzir nossas dificuldades de exportação. Aliás, nesse caso específico, entendo que precisamos nos aprofundar em estudos sobre o tipo de produto chinês com o qual estamos concorrendo nesses países. Por exemplo, como será que ele se compara aos nossos em termos de emissões? Será que a legislação nesses países é tão madura quanto a nossa? E se não for, será que todos os veículos concorrentes vendidos lá são dotados dos mesmos componentes redutores de emissão que os nossos aqui, sabendo o quanto eles oneram o valor dos nossos veículos? Essa análise é bem mais complexa e poderia ir bem mais longe, mas a ideia aqui é apenas demonstrar que nossa discussão não deveria se resumir a uma visão binária do tipo antecipa a alíquota ou não antecipa a alíquota. Outro exemplo, é razoável colocar no mesmo pote montadoras que já estão com seus planos de produção local em andamento com outras que só têm interesse em importar? Se um dos motes é ok se jogar com as regras locais, então me parece fazer sentido pensar em diferenciar esses dois posicionamentos. E como manter o estímulo para que outras montadoras também venham produzir aqui? Não caberia, por exemplo, estabelecer metas de implantação de produção local relacionadas a níveis de redução do imposto de importação? Como já dizia minha bisavó, a diferença entre o remédio e o veneno pode ser apenas uma única gota. Finalizando, não podemos ignorar o benefício desse primeiro ciclo de importação de veículos com tarifa zero em termos de aproximação de nossos consumidores com um novo tipo de produto, atualização tecnológica, formação cultural e, sim, teste e validação. Afinal, quem poderia antecipar com total certeza que esses novos produtos seriam tão bem recebidos pelos nossos consumidores? Separar para enfraquecer ou unir para fortalecer? Vamos trabalhar juntos? Bom, dando sequência ao programa, vamos analisar os números do setor automotivo no mês de junho. E para ajudar nessa missão, eu tenho o prazer de chamar o querido amigo Milad Calume. Grande Milad, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem.
Bacelar e autoespectadores do Papo de Garagem. Você sabe que o prazer é sempre meu. Bom, Bacelar, a gente está numa diferença muito grande aí de roupagem, né? Você de camisa curta e polo e a gente aqui nesse frio danado, né? Mas sucesso aí agora né, nessa nova roupagem do programa. Enfim, agora a gente vai estar discutindo aqui alguns números desse mês de julho, né? Que fechou o primeiro semestre e acho que vai ser bem legal aí para os autoespectadores do Papo de Garagem. Com certeza, Milad, a gente sabe que esse mês foi bastante agitado, né? Então a gente tem muita informação de qualidade. Eu já tive a oportunidade de conversar aí com os autoespectadores sobre aqueles temas de retorno ou não do imposto de importação de veículos elétricos, sobre colocar os veículos de uma maneira geral no tal imposto do pecado, enfim. Vamos destrinchar os números do mês e a consolidação do primeiro semestre também é importante, porque os nossos espectadores fiquem com a visão completa para tomar as suas melhores decisões de negócio, né? Então, começando, como é que foi o comportamento do mercado no mês passado, Milad? A mídia em geral sinalizou que tivemos um mês super positivo, foi isso mesmo? Conta pra gente aqueles detalhes exclusivos que só você traz para os nossos autoespectadores. Obrigado, Bacelar. Bacelar, o mês foi bom, realmente foi um mês muito surpreendente, né? A gente teve com relação aos carros, né, um aumento de 13,6%, é um aumento bem expressivo, né? As segmentações, claro, varia de conforme a analista, conforme o tipo de dado que você puxa, mas em relação aos dados que vem utilizando, 13,6% com relação aos automóveis, 13,4% com relação aos comerciais leves e 10,6% com relação aos dois, né? Em relação ao mesmo mês do ano anterior, então, o salto foi maior ainda. Com relação aos carros, 16,4%, comerciais leves, 4,4%, e os carros e comerciais leves, 12,8%. O que também é interessante, só os números crus, a gente acaba entendendo que não tem uma representatividade sozinha, né, visto eles por si só. Tem também a análise por dias úteis, né? Então, a média por dias úteis, em maio de 2024, ficou em 8.700 aproximadamente. Em junho, saltou para um pouco mais de 10 mil unidades por dia, um salto bem representativo, representando 16,1%. Se a gente considerar, inclusive agora, a análise com relação ao ano anterior, Bacelar, o salto foi de 24,1%. Então, mostra realmente que os números para esse mês de junho foram números bem representativos. Muito bacana, então foi todo mundo às compras, né? Foi o varejo, foi todo mundo às compras. Vamos lá, bom, eu vou aguardar aqui, a gente vai comentar sobre o resultado dos elétricos particularmente, né? O quanto de influência isso teve na conta geral, mas não vamos dar spoiler não, vamos lá, a gente vai chegar lá. Milad, então vamos lá. Como é que esse resultado super bom, realmente super bom, se traduziu na relação entre vendas diretas e varejo? Bacelar, as vendas diretas, né, que estavam capengando aí, né, nesse primeiro semestre como um todo, a gente estava com uma expectativa de já começar a melhorar agora em maio, mas elas começaram a dar uma tração melhor agora nesse mês de junho, né? A gente teve aí um fechamento de quase 50%, né, das vendas diretas, que é um número bem representativo. A gente estava com números aquém desse número em carros e comerciais leves ao longo de todo o ano, mas teve uma força agora nesse último mês. No acumulado do ano, novamente para carros e comerciais leves, a gente está tendo um ano com 46%. É quase um empate técnico com relação ao ano anterior, onde a gente tem 46,6% no arredondamento. Então, quase a mesma coisa, com uma tendência de crescimento muito forte agora para o segundo semestre. Isso continua batendo com aquelas expectativas que o Paulo Miguel nos apresenta aqui, né? O Paulo Miguel, como vice-presidente da ABLA, sabe muito bem como é que é o comportamento da turma da venda direta, né? E ele sempre, de segundo semestre, eles vêm mais fortes. Então, há de se esperar que esse equilíbrio ele vá atender um pouco mais para vendas diretas ao longo do segundo semestre, mas a acompanhar, né? Agora, Milad, e os eletrificados, hein? Estão no epicentro de uma discussão acaloradíssima sobre imposto de importação. Como é que foi o comportamento em junho e no primeiro semestre como um todo? Bacelar, essa discussão, né, já está mais do que conhecida aí dentro do mercado, né? Tem crescido mês a mês, o que levou inclusive a Anfávia questionar um pouco esse crescimento em relação aos importados, inclusive ensejou aí que a Anfávia, você recentemente já comentou agora dentro desse programa, a pressão da Anfávia com relação
ao aumento dos impostos, né? A antecipação dos impostos de 35% por um prazo um pouco mais recente, o que eu particularmente acredito que não vai acontecer ou não deve acontecer, para que isso não gere uma insegurança jurídica novamente em nosso país sobre um tema. A gente já teve uma discussão recente com relação da taxa das buzinhas, né, que seria aquela adição dos $50, né, dentro de um assunto muito mais relevante, que seria o mover. A gente quase que perde o mover, né, com relação à inclusão dessa... Não que não seja relevante, é relevante, mas não para incluir dentro de um assunto tão relevante que poderia ensejar, inclusive, discussões futuras da nossa indústria, né, da nossa indústria automotiva, que eu sempre faço questão de lembrar aos nossos autoespectadores que tem uma representatividade do nosso PIB industrial que vai de 20% a 25% da nossa indústria, né, do nosso PIB, desculpa. Então, é algo realmente muito relevante e, enfim, eu acho que é uma discussão que não deveria... Eu particularmente, não gostaria que tivesse essa antecipação. A regra do jogo está estabelecida e investidor em lugar nenhum do mundo gosta de mudança da regra do jogo. Os eletrificados, os elétricos, né, e os eletrificados têm um crescimento, né, em relação aos últimos anos, isso é notório, a gente vem observando isso, e os números esse ano comprovam essa situação. O que vale observar, Marcelo, é que esse questionamento da Anfávia, a gente realmente verifica que a questão dos importados por fonte de energia, né, vieram um crescimento realmente absurdo. Né? Você vê aí mais de 600% com relação aos elétricos de fonte externa. Você vê aí os híbridos, né, importados acima de 500% de aumento. Você vê aí os híbridos plug-in, acima de 250% de crescimento. Né? Os gasolina com, né, os híbridos suaves, né, quase 100% de aumento. Mas eu acho que é importante. E os nacionais flex, um aumento de quase 11%, né, 10,7%. Então, é esse questionamento que a Anfávia está fazendo. Mas os números percentuais, eles dizem uma realidade que os números absolutos, eles não mostram. Esses 10,7%, eles, na verdade, eles mostram que existe uma soma, né, dos flex produzidos aqui em território nacional que superam todos esses outros números acima em quase 23 mil unidades. Né? Então, existe sim uma discussão. Eu sou extremamente favorável, você sabe a minha linha de raciocínio, da gente ter uma competição dos veículos externos em solo nacional, sempre numa briga saudável, para impedir que a nossa indústria fique deitada em berço esplêndido, sem que haja qualquer tipo de desenvolvimento, né, como vem ocorrendo. O Mover vem fomentar justamente a nossa capacidade de desenvolvimento da indústria automotiva brasileira. E eu acho que qualquer movimento contrário a isso não deveria acontecer. Foi bacana que a gente, sem combinar, Milad, a tua fala ela é bastante complementar a que eu já fiz, né, anteriormente aqui, analisando aqueles dois temas. Inclusive, eu vou me abster de fazer maiores comentários, porque eu já falei bastante sobre isso. Mas, de novo, o principal aqui é que os nossos telespectadores fiquem sempre muito bem informados do que está acontecendo. Pegue essa informação, trabalhe, né, em cima dos seus objetivos pessoais de compra, de venda, de locação, de assinatura, ou que seja, mas, essencialmente, tome as suas melhores decisões embasados com informação de qualidade que a gente entrega aqui para eles. Né? Agora, Milad, ainda falando de elétricos, eletrificados de uma maneira geral, né, como é que ficou o ranking dos mais vendidos? Você tem alguns destaques aí para apresentar? Tenho. Bacelar, com relação à marca, pouco muda. Primeiro e segundo lugar, e sempre BYD, Toyota, né? Nunca tem. Eventualmente tem algum tipo de mudança. Mudou agora a questão, né? Falando do ano e do mês de junho só, né? Acho que é importante falar isso, fazer essa comparação. O terceiro lugar teve uma mudança. A Chery assumiu a terceira posição no mês, mas no acumulado do ano a Volvo se destaca com números bem mais interessantes, né? Já no que tange aí a comparação com respeito aos modelos, no geral, poucas mudanças. Você tem uma participação de mercado bem distribuída, né, entre todos os players, mas pouco muda. Né? Os espectadores vão ter a capacidade de verificar aí essa tabela. É uma posição ou outra que acaba mudando. No geral, existe muito pouca mudança com relação aí aos principais. No ranking dos elétricos e dos eletrificados, não existe tanta alteração. É um veículo que acaba sendo lançado e acaba pegando uma participação, é um outro veículo que está com problema de estoque, né? Tá sem veículo à disposição dentro do mercado, que acaba diminuindo. Então são essas as alterações que ocorrem no comparativo do mês com relação ao todo do ano.
De qualquer forma, né, Milad, é sempre importante os nossos autoespectadores acompanharem de lupa as transições aí desses rankings, por mais sutis que elas sejam, em alguns casos elas podem dar uma indicação valiosa no momento de decisão. A gente está vendo aí competições bastante acirradas em alguns lugares, no meio ali do ranking principalmente, que podem fazer toda a diferença na hora de uma decisão, de novo, de compra, de venda, de assinatura, de locação, enfim. Né? Agora, falando em termos do ranking de 0 km mais vendidos em geral, o que você acha que vale a pena destacar? Esse também é uma coisa interessante, é uma outra observação que a gente vê que, no geral, pouco se altera, né, Bacelar? Mas quando a gente analisa daí, faz um recorte intermediário, pega o primeiro trimestre com o segundo trimestre, aí a gente vê umas mudanças um pouco maiores, né? A gente vê que, por exemplo, o Renault Kadjar não tem muita relevância, que ele acabou sendo lançado no final do primeiro semestre, então é claro que o aumento vai ser muito relevante, né? Mas você tem, por exemplo, o C3 Aircross. Você tem um aumento de vendas na ordem de 220% quase. Você tem a Spin mais de 200% de aumento. O recorte sempre acima de veículos que tiveram no período do acumulado do ano, né? No acumulado do ano, acima de 1.000 unidades, tá, Bacelar? Acho que é interessante para a gente ter uma representatividade um pouco maior, né? O Dolphin Mini, a gente teve um aumento de 163%, né? O Renault Logan, 155%, né? E assim sucessivamente. Então a gente teve algumas surpresas positivas e, do outro lado, né, o mercado cresceu, mas alguns modelos tiveram uma diminuição interessante. A própria BYD lidera esse mercado com o Dolphin, teve quase 20% de queda, né, entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Seguido pela Duster, com 17%, o Tiggo 8 com um pouco mais de 11% de queda, o Virtus com também 11%, e assim sucessivamente uma série de outros veículos dentro desse comparativo desse ano. Lembrando, de claro, que é uma comparação do primeiro trimestre com o segundo trimestre. E aí eu vou reforçar mais uma vez, Milad, a importância aqui para os nossos autoespectadores de acompanhar mensalmente as nossas análises, porque elas detalham essas flutuações de mercado que podem pegar um momento exato de decisão do nosso autoespectador, ou quem sabe fazê-lo se decidir por adiar uma compra, ou antecipar uma compra, ou mudar a sua opinião em respeito de um produto por outro, mas só com informação qualificada, muito bem detalhada aqui, com análise. Não adianta ficar olhando o chart só com o ranking lá, primeiro, segundo, terceiro, que ele não vai ter a visão do todo, não vai ter o detalhe que a gente traz aqui para eles, né? E eu fico muito feliz da gente estar conseguindo proporcionar esse nível de informação granulada para eles tomarem suas melhores decisões. E, para fechar, Milad, alguma coisa te chamou a atenção no ranking de marcas? Poxa, Bacelar, diferente do ranking por modelos, em marcas a gente teve muito pouca flutuação. A gente tem a liderança absoluta da Stellantis, né, oscilando para cima quando a gente faz um comparativo do ano, até em relação aos outros anos, mas de qualquer forma, com relação ao posicionamento, você vê, com o mês de junho, no acumulado do ano, é sempre uma marca se sobrepondo à outra, mas sempre somente nesse aspecto. A gente não tem uma mudança realmente que chamasse tanta atenção. A participação de mercado é muito ínfima, até a diferença nesse ponto. Então, não chamou tanta atenção nesse momento. Talvez existam alguns elementos, né, Milad, que podem mudar um pouco esse cenário a partir do segundo semestre, porque a gente vai ter muito lançamento. Aliás, vai começar aí uma grande rodada de grandes lançamentos no segundo semestre. Em 2025, todos esses novos modelos resultantes dos investimentos que a indústria tem anunciado, investimentos bastante pesados, também vão se transformar em produtos. Nós temos os efeitos dessa questão do imposto de importação também encarecendo alguns produtos que hoje são muito vendidos, e que isso tudo misturado tem tudo para dar uma sacudida no ranking, talvez assim, numa visão bastante diferente do que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos. Eu tenho assim, uma percepção de que tem grande chance que isso aconteça, né? Milad, eu sei que a gente está com o tempo estourado, eu tenho que agradecer aqui imensamente mais uma vez esse show, esse espetáculo de informações aqui. Certamente nossos espectadores estão super agradecidos com a oportunidade, né, de beber dessa qualidade de informação para poder tomar as suas melhores decisões. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Você já sabe que você é de casa, né? Não precisa nem bater na porta, você já entra com a porta aberta.
Ô, Marcelo, obrigado. Eu que agradeço aí esse tempo e a oportunidade de estar do teu lado aí. E eu quero instigar um pouco os autoespectadores a questionar, a trazer dúvidas também com relação aos números. A gente está trazendo aqui um contexto um pouco diferenciado do que a gente vinha apresentando, mas eu estimulo a eles trazerem aqui novas perguntas sobre esse ambiente dos novos, aqui para sanar esse tipo de dificuldade que eles porventura tenham também. Tá bom? Então, você quicou a bola, eu já vou chutar. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre mercados de novos que vocês gostariam de ver aqui? Não deixe de encaminhar as suas sugestões. Bom, como sempre, para deixar nossa análise do mercado bem completa, precisamos conferir também como anda o mercado de usados, não é mesmo? Então está na hora de convidar o presidente da Fenalta em pessoa para nos atualizar sobre esse importantíssimo segmento de mercado. Salve, meu amigo Enilson, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem. Conta pra gente aqueles detalhes exclusivos que só você traz para os nossos autoespectadores sobre o comportamento do mercado de usados no mês passado. Olá, Bacelar, olá, amigos do Papo de Garagem, mais uma vez aqui juntos com vocês, é muito legal, um prazer enorme participar desse programa, que para mim já virou um hábito e um prazer muito grande. Os dados que a gente tem para conversar com vocês hoje são coisas muito importantes e muito interessantes. Eles apontam todos eles para um recorde histórico de comercialização de veículos seminovos e usados no Brasil. A gente fechou o primeiro semestre com 7.343.000 unidades transacionadas. E esse primeiro semestre, com essas unidades transacionadas, projetam para que a gente feche o ano com mais de 15 milhões de veículos comercializados, o que é um número historicamente recorde para a gente. E isso traz para a gente um cenário muito alvissareiro e, obviamente, que o mercado todo está numa expectativa muito grande para que isso se concretize. Nilson, você não sabe como é que eu me segurei aqui para não soltar um spoiler quando eu vi esses números maravilhosos. Eu falei, não, o Enilson tem que ter as glórias de contar isso aqui para os nossos autoespectadores. Incrível, sensacional, reforça mais uma vez, né, a característica toda particular que esse subsegmento de mercado tem, a aderência com o perfil majoritário de consumidores da indústria automotiva no Brasil. Não tem jeito, né? Do jeito que os preços dos veículos subiu, né, começa a ficar muito mais próximo mesmo de você realizar aquele sonho do seu carro próprio, não zero ainda, mas nos carros usados, com toda certeza. Aliás, aproveitando o gancho, né, Nilson, quando você mostra aquele olhar sobre aquelas faixas de tempo de uso, o que você consegue destacar ali de importante? Então, eu consigo te falar que os velhinhos estão dando um banho nos seminovos e nas faixas intermediárias, né? Todos vocês acompanham com a gente, que a gente divide em faixas de 0 a 3, que são os seminovos, os usados de 4 a 8, os usados maduros de 9 a 12 e os velhinhos que são com mais de 13. Esses velhinhos, eles cresceram 10% em relação ao mês anterior, e eles cresceram 12,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, trazendo um acumulado para a gente nesse semestre inteiro de 8,8% de crescimento, o que é um número muito legal e faz com que a gente perceba claramente que esse mercado de velhinhos está super aquecido. Sem dúvida nenhuma, né, o Enilson? É impressionante os crescimentos de 2 dígitos, né, que vem em sequência. E isso não é um fator que está acontecendo só nesse ano, já veio a reboque do ano passado. Quer dizer, vem crescendo numa velocidade realmente impressionante e, mais uma vez, é uma declaração claríssima da aderência do perfil desses veículos à camada majoritária de potenciais consumidores dos produtos da indústria, né? E a gente tem que ficar muito de olho nisso na medida que o mercado vai avançando, vai se reoxigenando, né? Porque os veículos de até 3 anos de uso, os seminovos, eles descem para a segunda categoria, que descem para a terceira, que descem para a quarta, e que pode até fazer algumas movimentações de ranking. Aliás, falando em ranking, né, assim como os veículos 0 km, os nossos autoespectadores aqui ficam ansiosos para ouvir aquelas dicas exclusivas sobre os mais vendidos, especialmente exatamente essas movimentações de ranking que merecem mais destaque, né? A gente tem falado tanto aqui de Gol, de estrada, teve alguma coisa nova assim no radar no mês de julho que chamou a sua atenção? Eu queria antes passar uma informação para você, que é uma informação muito boa e que eu acho que os nossos espectadores também vão gostar. O mercado da região sul, que sofreu tanto com as enchentes, ele voltou à atividade, cresceu
39,5% em relação ao mês anterior, o que obviamente não é algo a ser celebrado, mas obviamente que a gente sabe que estava muito devagar nos outros meses por conta de todo o desastre ecológico que tivemos com as enchentes lá, né? Mas o mercado já voltou no acumulado a ficar positivo. Então, de janeiro até junho, o mercado da região sul especificamente cresceu 2,6%, coisa que estava andando devagar justamente porque a região de Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, estava puxando esses números para baixo e voltou a ficar positivo. Isso é um número muito legal da gente celebrar. No caso dos modelos, eu tenho duas informações interessantes para vocês. A primeira informação interessante é que, pela primeira vez, o Volkswagen Gol, que é sempre o mais comercializado e numa crescente, ele perdeu força e caiu 0,15%, não é um número muito representativo, mas caiu 0,15% no ranking dos top 10. E quem teve uma performance muito interessante, os dois tiveram muito interessantes a performance, foi o GM Celta e o Ford Fiesta, que são dois carros que a gente quase que nunca via aparecer aqui. Então esses carros voltaram ao ranking do top 10 e é algo muito interessante da gente observar. Um outro ponto importante é que quando a gente olha para os eletrificados, né, o Toyota Corolla continua num nível lá em cima junto com o Corolla Cross, crescendo ainda mais, mas o BYD Song Plus ele tem um salto de quase 5% de crescimento, né, em torno desse top 10 do ranking dos eletrificados, jogando toda a turma dos Volvo para baixo, né, exceto o Volvo XC60, que anda muito coladinho com o BYD Song Plus. Então eu acho que para o próximo semestre a gente vai começar a ver muitas mudanças de posições e a gente vai acompanhar juntos aqui no teu programa. Sem dúvida, Nilson. Eu acho que você trouxe duas informações realmente muito importantes, né? Primeiro, essa recuperação da região sul, né? Principalmente lá do pessoal do Rio Grande do Sul, porque, como você mesmo mencionou, não faz muito sentido você fazer uma análise muito densa em cima de proporcionalidade, porque a base é muito baixa, mas o fato da recuperação estar efetivamente acontecendo é alvissareiro. A gente tem que comemorar mesmo, fica todo mundo aqui no país na torcida danada, né? Para que essa recuperação deles ocorra na velocidade mais rápida possível, ela já está se refletindo no mercado de automóveis. E o segundo ponto que você trouxe também muito importante é a medida em que os veículos eletrificados, em geral, né, elétricos, híbridos, enfim, eles comecem a ganhar corpo também na visão no mercado de usados, né, que é algo que a gente já imaginava que naturalmente iria acontecer, e eu não tenho a menor dúvida que a guerra vai ser tão acirrada quanto a gente está vendo lá em cima do 0 km. É uma questão de acompanhar. Eu acho que o nosso público tem que ficar atento para as nossas dicas aí, para sempre tomar a sua melhor decisão de negócio da forma mais bem embasada possível. Tomara que a gente não tenha nenhum atropelo, né, nesse processo da chegada dos eletrificados, porque na realidade eles não chegam para substituir, eles chegam para agregar, né? Então eu acho que expande o mercado, ganha todo mundo, ganha o consumidor, ganha o lojista de seminovo e usado e, enfim, o mercado fica muito mais completo, repleto de opções e muito mais completo. Assina embaixo, Nilson. Deixa eu te agradecer imensamente, mais uma vez, a tua generosidade de trazer teu conhecimento, as tuas informações qualificadas aqui a serviço dos nossos autoespectadores. Você sabe que a casa é sua, como já falei para o Milad, você aqui não bate na porta, você entra, a porta já está aberta. Agradecer demais mais uma vez a tua presença aqui. Muito obrigado, agradeço a vocês e sempre à disposição, e é um prazer mais uma vez dizer que participar desse teu programa é muito rico também para a Fenalto e a gente fica aqui muito feliz de estar junto com vocês. E aí, autoespectadores, alguma informação adicional sobre o mercado de usados que gostariam de ver aqui? Não deixem de encaminhar suas sugestões e não deixem de visitar também o site da Fenalto. O link está aqui embaixo nos comentários. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Não deixe de se inscrever no canal e assista nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro Entrevista. Mas antes, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas, e é apoiado pela Abla e pela Fenalto. Visite o site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do quadro Entrevista.
Hoje temos a honra de receber o diretor de transição energética da BE8 Energy, o amigo Camilo Hadas. Camilo trabalhou na Mercedes Caminhões durante 35 anos na área de desenvolvimento, onde uma de suas atribuições foi o cargo de engenheiro-chefe na França. Como pesquisador em transição energética, Camilo atuou como presidente do Conselho de Administração da SE Brasil e atualmente é o conselheiro da entidade para tecnologia e transição energética. Na BE8 Energy, atua como responsável pelas estratégias de descarbonização veicular através de biocombustíveis e hidrogênio de baixo carbono. Em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Camilo lidera o Grupo de Trabalho de Promoção de Indústrias para a Economia do Hidrogênio de Baixo Carbono e o Grupo de Trabalho para Descarbonização e Economia Circular para a Indústria Naval. Além disso, também é diretor de energia da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Camilo é também professor convidado da Fundação Dom Cabral, além de palestrante e debatedor em fóruns internacionais. Camilo, é um enorme prazer te receber aqui no programa Papo de Garagem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Fala, Bacelar. É um grande prazer estar aqui. Já começo parabenizando aí pelo sucesso do seu programa. Muito obrigado, Camilo. Camilo, no programa aqui, Matriz Energética Automotiva é um dos temas mais pedidos pela nossa audiência. Ele já foi pano de fundo para diversas matérias e entrevistas por aqui. Porém, a gente ainda não tinha falado de hidrogênio como uma das alternativas viáveis no Brasil. Então, talvez seja uma boa oportunidade para você fazer uma introdução para a nossa plateia, que tal? Ótimo, Bacelar. Bacelar, a gente precisa entender que o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo e ele já tem sido explorado como fonte de energia ao longo de toda a história da humanidade. Mas, na verdade, foi em 1839 que, pela primeira vez, um cientista conseguiu perceber a importância de uma célula combustível com base no hidrogênio para poder fazer o uso para propulsão, para gerar movimento. E desde 1992, a molécula já está oficializada em todos os sistemas mundiais como um elemento, como um energético, né? E foi mais ou menos nessa época, viu, Bacelar, em 1992, que eu conheci o Ferdinand Panik. Ele era vice-presidente de engenharia na Mercedes-Benz na época, eu era um dos engenheiros do grupo, né, um supervisor lá, e logo depois ele voltou para a Alemanha para começar uma grande carreira no mundo automotivo, que alavancou uma série de novidades que existem hoje nesse mundo. Na mobilidade, como ele começou naquela época, e várias outras empresas já desenvolveram, o hidrogênio é usado no transporte para beneficiar uma série de possibilidades, desde carro de passageiro, veículos de carga, ferrovia, no aquaviário. Está sendo feita uma série de pesquisas para aviação e cada um vai estar num determinado estágio de desenvolvimento. A gente vai ver um pouco mais hoje, principalmente o rodoviário aqui. Muito bacana, Camilo. Olha quanto tempo de estrada já tem o hidrogênio, né? Até falando de mobilidade, então vai ser muito bom atualizar os nossos autoespectadores sobre essa história. Bom, depois dessa introdução, talvez fosse interessante você falar um pouco das diferentes fontes de produção do hidrogênio. Isso, Bacelar, vamos lá. Eu só vou dar mais um detalhezinho rápido aqui, ó. Eu vou compartilhar esse segundo slide com vocês. Na verdade, como o hidrogênio pode ser usado tanto no aquecimento de resistências, aqui no Brasil a gente não precisa muito disso, mais na região sul do país, mas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, isso é muito importante. Mas como o foco aqui é a mobilidade, esse também é o setor que mais está desenvolvido e que mais precisa do hidrogênio no curto, médio prazo. Então, eu acho que a gente precisa realmente focar nisso. Passando aqui, a gente vai ver, tem uma série de possibilidades de rotas tecnológicas para a cadeia do hidrogênio. Inclusive, a mais utilizada atualmente, ela nem é tão renovável assim, não. Ela é a origem do gás natural, como um combustível fóssil, gerando hidrogênio que toda a indústria precisa, principalmente a indústria de cimento, a indústria siderúrgica, a indústria farmacêutica. Mas esse novo futuro, que vai depender de um hidrogênio de baixo carbono, vamos hoje só focar, Bacelar, nas rotas puramente renováveis, nas rotas onde o hidrogênio vem, seja da energia eólica, seja da energia solar, ou até da fotovoltaica e da fotovoltaica, como eu falei, da solar, né? Ou até da hidrelétrica, ou da biomassa. Existe uma série de pesquisas muito interessantes para trazer o hidrogênio a partir da biomassa. E a gente precisa entender que às vezes elas se misturam, elas se mesclam. Então, não necessariamente precisa ter uma rota única onde você use apenas uma determinada fonte, como a eólica. Você pode misturar, e é a grande tendência. As rotas híbridas usando hidrelétrica, junto com eólica, junto com fotovoltaica, é bem mais seguro. Tem um projeto, Bacelar, que eu tenho certeza que você conhece, que está acontecendo na USP, aqui em São Paulo agora, que é gerar o hidrogênio a partir do etanol. Na verdade, foi um projeto que começou com uma tese de doutorado
na Unicamp em 2009, e naquela época o Daniel Lopes, que hoje é diretor na Hytron, começou esse projeto, e agora o projeto ganhou uma grande força, e logo a gente já está vendo o hidrogênio de etanol sendo produzido para mover carros, ônibus e outras alternativas. Olha, quanta notícia boa já de largada, hein, Camilo? Agora que a nossa audiência já sabe que a gente pode produzir hidrogênio a partir de diversas alternativas, né? A gente falou de água, de etanol, gás natural e assim tantas outras. Como é que essas alternativas estão sendo trabalhadas no âmbito da mobilidade? O que já é viável pensar em termos de automóveis, de caminhões, de ônibus, etc.? Qual o nível de maturidade de cada uma dessas alternativas? E, Bacelar, agora nós vamos precisar de mais uns 3 ou 4 programas, porque a quantidade de coisa que está acontecendo no mercado, na indústria, a nível de pesquisa e já protótipo para a utilização do hidrogênio no mundo automotivo, é incontável. Às vezes tem até receio de esquecer alguma coisa, mas eu vou passar por alguns exemplos. A primeira coisa que é importante falar é que o hidrogênio pode ser usado de 2 formas. No próprio motor a combustão, injetando o hidrogênio na forma gasosa, misturado com oxigênio direto no cilindro, e aí você vai ter uma reação do motor a combustão normal, como você tem com outros combustíveis. Então dá para usar o hidrogênio direto no motor a combustão, como também a gente pode usar o hidrogênio naquilo que é mais conhecido, que é a célula combustível ou a membrana de troca de prótons, onde você gera a eletricidade. A partir daí, a eletricidade gerada pela célula combustível, ela pode ser utilizada em qualquer sistema eletrificado. O mesmo tipo de motor que aceita a eletricidade que vem de uma bateria, ele também pode aceitar a eletricidade que vem da célula combustível de hidrogênio. Então eu vou começar dando alguns exemplos aqui de carro de passeio para a célula PEM, para veículos que estão sendo movidos com a eletricidade que vem da célula combustível. A gente tem os mais variados. A gente já tem a Honda trabalhando com modelos e pesquisando bastante forte, e já tendo essa produção começando. A gente tem a Hyundai com o Nexon já está sendo comercializado, ele está vendendo muito. Temos a Toyota com o Mirai, inclusive, a gente vê ele aqui no Brasil em demonstrações, rodando. Aliás, o Nexon a gente vê também, já está sendo exposto em vários eventos. A gente tem a BMW trabalhando com o iX35, a gente tem o veículo da Kia, a Kia fazendo um desenvolvimento no Carnival. Então, e recentemente a gente viu o anúncio da Toyota na Hilux. Já tem uma série de pesquisas sendo feita e essas pesquisas estão sendo feitas na Hilux. Se a gente pensa agora no mundo de veículos comerciais, aquele exemplo que eu dei, né, quando o Ferdinand Planck voltou para a Alemanha e fez todo o trabalho dele lá, mais de 30 anos aí de pesquisa, esse movimento gerou uma empresa que hoje se chama Cellcentric e que, por incrível que pareça, ela é uma parceria. A Cellcentric tem parceria entre a Volvo Caminhões e a Daimler. E isso é um fenômeno muito interessante que vem acontecendo, porque a gente fica achando que as grandes marcas são concorrentes entre si. Elas podem até concorrer num mercado que esteja estabelecido, mas nesses mercados novos que estão nascendo, ao contrário, elas se unem, elas fazem parcerias para poder de fato fazer com que a tecnologia comece a ser viável e depois disso elas naturalmente vão voltar a concorrer, mas depois da tecnologia estabelecida. Por o caso de caminhões elétricos, tem uma parceria muito interessante acontecendo na Europa entre o grupo Traton, que é a Scania, MAN, o grupo da Volkswagen Caminhões, a Daimler Trucks, como eu já falei, e o próprio grupo Volvo, junto com o governo, onde eles estão trabalhando e investindo forte em criar uma infraestrutura para caminhões elétricos na Europa, para poder ter estação de recarga, etc. E aqui, nesse exemplo da Cellcentric, também uma parceria. No caso da Daimler, existe o projeto GenH2 Truck, que é um projeto já bastante desenvolvido. Inclusive, eu cheguei a acompanhar o projeto quando ainda estava lá nos campos internacionais da nossa atuação. O caminhão já foi testado com célula combustível e hidrogênio líquido criogênico a menos 253 para ter a eficiência energética adequada e chegou a rodar 1.000 quilômetros, Bacelar, com o mesmo packaging que tem hoje, ou seja, a mesma cabine, mesmo invólucro. Mas não é só a Daimler, tem muita coisa acontecendo. A própria Hyundai, como eu falei, ela também tem um trabalho muito forte em caminhões. Ela é, até onde eu sei, um dos maiores, a empresa que mais comercializa veículos a hidrogênio hoje em dia. A gente tem a Nikola, que é do grupo da Iveco, fazendo caminhões também bastante interessantes, oferecendo estações de recarga. A gente tem aqui no Brasil a nossa Marco Polo, que é uma empresa global e que está desenvolvendo ônibus a hidrogênio em várias partes do mundo e também já está no projeto da USP. E a gente tem, por exemplo, a Hydrotec, que é uma empresa do grupo da General Motors, nos Estados Unidos, também já comercializando a célula combustível
e dando a possibilidade de outras vertentes. Eu confesso, Bacelar, que eu não consigo acompanhar o ritmo desse mercado. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, você sabe que eu estou bastante integrado nesse tema, tem tanta coisa acontecendo que eu tenho receio de ter esquecido alguma coisa aqui. E para finalizar essa parte, voltando na questão da rota tecnológica do hidrogênio no motor a combustão, a gente tem que ter muita honra da empresa Tupy, que é uma empresa brasileira, e que ganhou o fornecimento exclusivo do cabeçote da MAN Caminhões para o motor a combustão por hidrogênio. Então nós vamos ter o Brasil como uma referência global para motores a combustão por hidrogênio. Além disso, a própria Toyota faz testes nesse sentido, a Yamaha, tem empresas alemãs como a Kiel, que faz esse tipo de trabalho, a Cummins já está testando e já tem uma plataforma de motor com hidrogênio a combustão. Como eu te falei, Bacelar, a gente não consegue falar tudo o que está acontecendo, porque esse universo está realmente muito, muito ativo. Eu vou fazer coro com você, né, Camilo? Se você, especializado no assunto do jeito que é, confessa que não consegue acompanhar tudo que está acontecendo, que dirá eu e que dirá a nossa audiência. Então isso me dá um tremendo orgulho, né, de poder ter a tua agenda disponível para estar aqui compartilhando esse conhecimento com a nossa audiência e dando luz para esse assunto. Eu estou impressionado com a quantidade de projetos, com a maturidade desses projetos no entorno de nós. A gente realmente precisa dar muita luz a esse assunto e eu fico extremamente honrado de ter o Papo de Garagem como um veículo para isso. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um recadinho aqui para a nossa audiência. Eu vou aproveitar para lembrar os autoespectadores, vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos o outro super executivo da indústria, como o Camilo, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema de sua preferência. Camilo, voltando aqui. Numa enquete informal aqui no programa, o público normalmente aponta 3 principais preocupações quando se fala da adoção de veículos elétricos: autonomia, tempo de recarga e infraestrutura de recarga. Como que o hidrogênio se comporta frente às outras alternativas sob a ótica desses 3 pontos? Então, Bacelar, como eu falei, vamos entender um veículo a hidrogênio como um veículo elétrico ou eletrificado. É bom a gente salientar esse ponto, porque fica consolidado na cabeça do nosso espectador aqui, né? Que veículo elétrico é o veículo a bateria. A gente precisa entender todas as possibilidades que existem, desde uma eletrificação leve, que é um veículo híbrido leve, uma eletrificação com baterias um pouco maiores, mas também um veículo híbrido, ou seja, eu tenho um motor a combustão e uma bateria trabalhando em conjunto para alimentar um veículo, o motor elétrico. Você tem o veículo puramente elétrico, a bateria, e nesse portfólio você vai ter o veículo a hidrogênio eletrificado. Então, todo o trem de força é o mesmo. Inclusive, a maioria das empresas que tem esse tipo de tecnologia, inclusive para caminhão, o trem de força eletrificado, ele é basicamente o mesmo, para ter comunidade de peças. O que muda é a fonte da energia elétrica. Ela pode vir de uma bateria, como a gente conhece. Já tivemos aqui vários programas do Papo de Garagem explicando todos os modelos ou vários modelos de bateria. Aliás, programas interessantíssimos, vale a pena o espectador que não viu voltar lá para entender o que eu estou falando, não dá para repetir tudo aqui. Mas no caso específico da célula combustível, onde a energia elétrica vem do hidrogênio, a gente tem vantagens porque a gente não precisa ficar com aquele longo tempo de recarga. A bateria, ela ainda exige, e eu não sei por quanto tempo isso ainda vai durar, um longo tempo de recarga. Então, por exemplo, para caminhões que têm necessidade de uma carga líquida muito alta e que não pode ficar parado muito tempo para ficar fazendo a recarga da bateria, o hidrogênio é ideal, porque ele, comprimido na pressão correta ou líquido enquanto baixa temperatura, ele vai fornecer a energia adequada durante uma longa distância para alimentar o motor elétrico e fazer rodar. Essa é uma das principais vantagens. Não há necessidade de um longo tempo de recarga que é típico nas baterias. Em termos de infraestrutura, eu acho que aqui no Brasil um bom exemplo é esse projeto que eu citei que está acontecendo na USP, onde qualquer posto de combustível que tenha lá no chão enterrado um reservatório de combustível etanol, ele pode ter um container que é uma fabriquinha de hidrogênio dentro de um container de 12 pés, digamos assim, onde você coloca o hidrogênio de um lado, o ar atmosférico, a água, e a partir disso você consegue tirar o hidrogênio no próprio posto de combustível. Esse hidrogênio pressurizado, ele vai para a bomba de abastecimento e qualquer veículo a hidrogênio que parar, ele pode abastecer. Então, de novo, o Brasil é pioneiro numa solução nossa, onde você pode ter hidrogênio em qualquer posto de combustível ao longo do Brasil que tem etanol.
E não precisa nem ser etanol de cana, pode ser etanol de cana, etanol de milho, o etanol de trigo agora que vai começar no Rio Grande do Sul. Então, assim, são essas as principais vantagens. Você não precisa fazer uma rede de abastecimento nova, você pode usar essa rede depois que você carrega o hidrogênio. O carregamento ele é rápido, em 3, 4 minutos você está com o carregamento feito na bomba e a partir daí você está rodando. Lá na Europa já tem uma série de postos de hidrogênio, existem sites que eu posso mostrar, estou mostrando aqui, onde tem os mapas com os postos que abastecem hidrogênio. Estados Unidos também já começou, principalmente no estado da Califórnia, e logo, logo a gente chega lá também. Muito bacana, Camilo. Amigos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para serem informados sobre as nossas próximas atrações. Vejam aí na tela o timaço de executivos que veio por aí compartilhar conhecimento que nem o Camilo está fazendo com a gente aqui hoje. Camilo, e sob a ótica internacional, qual o potencial brasileiro? Exportar o produto em si, exportar a tecnologia de produção? Quais seriam os principais destinos? Aí entra uma responsabilidade muito grande de nós brasileiros, Bacelar, e a gente precisa reconhecer aqui o grande trabalho que está sendo feito no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na diretoria de alta e média complexidade, porque foi criado lá o MIB, o Made in Brasil Integrado. E no caso, o Brasil conhece, viu, Bacelar? Nesse programa, nesse projeto, que é uma rede colaborativa, existe uma série de grupos de estudo e a gente está coordenando, uma série de grupos de trabalho, a gente está coordenando o grupo de estudo 8. O grupo de estudo 8 tem a responsabilidade de viabilizar a resposta para a sua pergunta. O que a gente faz nesse grupo? A gente está trabalhando para garantir que empresas nacionais ou que empresas multinacionais que tenham fábrica no Brasil tenham as condições adequadas de produzir os equipamentos que vão utilizar o hidrogênio. A gente precisa de equipamentos tanto para produzir o hidrogênio, como os equipamentos, no caso, os exemplos que a gente viu aqui dos veículos, para consumir esse hidrogênio, que é a aplicação, é o uso. Sem fechar essa cadeia do valor completa, a gente vai ser um país que vai simplesmente exportar a commodity de hidrogênio de baixo carbono para o resto do mundo usar. E aí a gente fica lá com um valor agregado muito pequeno, que é só o valor da molécula, para os outros usarem. Sem contar uma coisa assim, bastante perigosa, porque se esse hidrogênio que está aqui no Brasil for correr mundo afora, através de embarcações ou navios, ou seja o que for, que consumam combustível fóssil, a gente está mandando o hidrogênio limpo, o hidrogênio verde, emitindo carbono. E aí aquele próprio hidrogênio que seria utilizado em outro país, ele deixa de ser tão interessante. À medida que a indústria brasileira comece e esse efeito ovo e galinha que a gente vive hoje, não tem indústria porque não tem mercado, não tem mercado porque não tem indústria. À medida que esse efeito se quebre, o Brasil começa a fazer parte do jogo e toda a rede de mercado passa a funcionar e aí vai nascer a tão famosa economia de hidrogênio que está para chegar. Totalmente de acordo contigo, Camilo, assina embaixo. Camilo, a gente está se aproximando do final do nosso bate-papo e já é uma tradição do programa aqui solicitar que os nossos entrevistados deem dicas profissionais para a nossa plateia, na sua maioria composta por jovens que buscam construir uma jornada tão bem-sucedida como a sua, por exemplo. Você podia compartilhar com eles pelo menos 3 aspectos que você costuma valorizar nos seus processos de captação de talentos? Então, eu costumo dizer a seguinte coisa. É fundamental um ótimo currículo escolar. A gente tem que aprender a estudar e uma universidade, um bom curso, o que ele faz? Ele pega os 100 anos de história da humanidade para concretizar um determinado conhecimento, ele compacta e ensina para o jovem em 5 anos. Então você precisa entender que você está lá pegando o estado da arte de um conhecimento que foi desenvolvido ao longo de um século. Em 5 anos você vai na escola e absorve aquele conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Uma boa escola, um bom estudo. O segundo não adianta parar por aí, porque na prática, se você não souber usar, você não vai poder aplicar o conhecimento da maneira correta e as empresas estão ficando cada vez mais rigorosas nos processos de seleção. Então, a segunda dica que eu dou é ir à prática. No caso do hidrogênio, isso está muito difícil ainda, tanto no primeiro tópico quanto no segundo, porque há poucas escolas já oferecendo cursos específicos para uma mobilidade de hidrogênio. A SAE Brasil está resolvendo isso através do H2 Challenge, que é um programa estudantil na linha do Baja, do Fórmula SAE, que eu não vou detalhar aqui agora, mas já tem um específico para veículos a hidrogênio, com todo o projeto, com toda a parte de regulação, e o estudante vai lá e aprende a calibrar balanço térmico do hidrogênio, como ele faz toda a gestão da energia. Tem aqui até umas imagens, a gente esse ano já está na terceira etapa, que vai acontecer agora no comecinho de agosto, no Esporte Clube de Piracicaba, junto com a Fórmula SAE. Depois disso, é mão na massa, é networking, que é muito importante aqui o Papo de Garagem,
vem dos executivos que passam por aqui. Esse ano a gente vai pôr no Congresso SAI Brasil, agora em outubro de 2024, no pavilhão da Bienal, lá no Parque de Ibirapuera, aqui na cidade de São Paulo, um grande módulo de hidrogênio, onde vai ter um palco 2 dias dedicado só a isso, e a indústria vai trazer componentes. Então, o terceiro tópico que eu quero colocar vamos participar, vamos fazer networking, vai vir técnicos de fora para dar palestras, e é esse networking que faz você crescer. Já existem exemplos de estudantes que passaram pelo primeiro ano do H2 Challenge e já estão na indústria desenvolvendo veículos de hidrogênio, exatamente porque souberam fazer esse networking. Essas são as minhas dicas, Bacelar. Preciosíssimas, Camilo. Muita gente, né, que faz parte da nossa audiência não sabe, né, Camilo, mas nós temos aí uma jornada longa juntos, né? Os nossos papos sobre os principais temas do setor normalmente duram horas, são happy hours longos, e eu já tive também a honra de dividir um assento no conselho da SAI Brasil com você, mas nunca tinha te entrevistado. Então é como se fosse aqui a primeira vez, uma honra a mais. Muito bom ter conseguido espaço na tua nobre agenda para estar aqui dividindo o teu conhecimento comigo, com a nossa audiência. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer essa oportunidade. Eu que agradeço, Bacelar, e eu vou dizer numa frase que resume tudo. Nada melhor do que bater papo na garagem. É isso mesmo, Camilo. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao público também pela audiência aí, pela atenção com o nosso entrevistado. E a gente segue em frente já já. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas. E é apoiado pela Abla e pela Fenalto. Visite o site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Garagem, esperando que tenham gostado do conteúdo de hoje. Aproveito para lembrar de ativarem as notificações para não perderem o anúncio das atrações das próximas edições e escreverem os seus comentários aqui embaixo com sugestões ou críticas. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregando a qualidade de conteúdo que vocês esperam de nós. Aquele abraço e até a próxima.